Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à Paróquia Santa Teresa de Ávila, Arquidiocese de Ribeirão Preto. Eu sou o diácono Hilton Hicks. Finalizamos a nossa segunda semana da Quaresma e agora começamos a terceira semana da Quaresma. Continuamos caminhando com Jesus. Jesus que vai nos ensinando, Jesus que vai nos conduzindo. Mas é importante nós lembrarmos que o ensinamento de Jesus, aquilo que ele nos fala, aquilo que ele nos ensina, não é um ensinamento que nos gera conhecimento puro e simplesmente do ponto de vista intelectual, mas é um ensinamento que faz com que nós devemos mudar de vida, nos converter. E é isso que Jesus vai nos propor hoje, no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículos de 1 a 9. Há 3 anos venho buscar frutos nessa figueira e não encontro. A liturgia da igreja, nesse terceiro domingo da Quaresma, ainda nos apresenta o livro de Êxodo, que conta a história de Moisés que se encontra com o Senhor no Monte Horebe e que ali experiencia a sarça ardente. Para quem tiver condições de, além de meditar o Evangelho, tirar mais um tempo de oração e fazer essa experiência de ir com Moisés, enxergar a sarça ardente, também pode render muitos frutos. Além disso, o Salmo 102 e a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Jesus, ele continua a caminhar conosco, continua nos ensinando, nos mostrando tudo aquilo que precisa ser realizado na nossa vida. Nós continuaremos a utilizar os passos da oração nos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Continuaremos a meditar a Palavra de Deus, a fazer a meditação, a leitura orante da Palavra de Deus, refletindo aquela palavra, aquela frase, aquela ideia, aquela imagem que chama a atenção, que pisca para nós como um luminoso. E daquilo fazer o nosso diálogo, a nossa conversa com Deus, falando, mas também escutando, pedindo, louvando, agradecendo, suplicando, mas abrindo a possibilidade de Deus falar conosco. A graça que nós vamos pedir nesse terceiro domingo da Quaresma é essa: Senhor, que eu seja aprendiz na escola da vida de Jesus, para ser presença amorosa e compassiva no ambiente cotidiano. A graça que nós estamos pedindo é que nós possamos ser tocados pela palavra de Jesus, por aquilo que ele nos diz, e que essa palavra nos modifique, para que no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós possamos ser modificados, transformados, para amar o nosso irmão. Vamos lá então para o Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículos de 1 a 9. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém?
Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. Corta-a. Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Vejam que Jesus, ele recebe duas notícias inclusive que só são citadas no Evangelho de Lucas e que historicamente não tem muitos relatos, mas que se Lucas escreveu ali, deve ter acontecido e ele aproveitou dessas ocasiões para que Jesus desse o seu ensinamento. Então vejam que eles trazem para Jesus essas duas notícias. A primeira é de que Pilatos matou um monte de galileus de forma cruel, de forma fria, de forma sem muitos motivos. A segunda é de que o local que tinha a piscina de Siloé, que era conhecida em Jerusalém, teve uma das torres que caíram e que mataram 18 pessoas que foram esmagadas por essa torre. E já vem uma sugestão de que para Jesus de que isso aconteceu com essas pessoas porque essas pessoas praticaram pecado, eram pessoas desgraçadas e que Deus as castigou por terem pecado. E Jesus imediatamente contraria aquela opinião e anula esse tipo de pensamento. As desgraças não são castigo de Deus. As desgraças acontecem por consequência do pecado do homem, mas não são castigos de Deus. E aproveita disso para dizer: bom, já que vocês têm medo do castigo de Deus, então se convertam. Porque cada um de vocês não é nada diferente daqueles que morreram. São tão pecadores quanto aqueles que morreram por Pilatos ou com o acidente na Torre de Siloé. Então se convertam. Jesus faz esse forte apelo à conversão. Chega a dizer que se não se converterem terão o mesmo fim do que aqueles que morreram naquelas duas situações. Jesus faz esse convite a uma transformação radical, uma mudança de mentalidade. A conversão ela deve passar por essa mudança de mentalidade. Não é simplesmente o fato de nós aceitarmos aquilo que Jesus nos oferece ou nos coloca como o melhor para nós, ou uma verdade, mas não mudarmos o nosso jeito de pensar e de agir. Jesus vem nos mostrar que Deus e os seus valores devem ser a prioridade fundamental da nossa vida. E acaba aproveitando para tirar duas falsas imagens. Primeiro de Deus, de um Deus vingativo, impiedoso, implacável, que se você não cumprir os meus mandamentos, se você não fazer aquilo que eu mando, aquilo que eu quero, aquilo que eu digo, você será castigado. E uma falsa imagem que nós temos de nós mesmos. Olhando para aqueles que têm mais dificuldades na vida ou que passam por situações mais complicadas, achando que eles são mais pecadores e que nós somos mais justos, somos mais santos, então nós não estamos suscetíveis a esse tipo de coisa.
Isso acontece com eles que não seguem a palavra de Deus. Comigo nada disso acontece. E aí, Jesus aproveita dessa parábola narrada por Lucas, a parábola da figueira, para mostrar que é urgente a nossa conversão. Para mostrar que nós precisamos render frutos para o reino de Deus. Nós precisamos ser transformados e amar. É preciso, é urgente darmos frutos de santidade. E aí nos mostra um Deus paciente, que apesar de não dar frutos, Ele aguarda, Ele espera o nosso arrependimento dos pecados. Mas depois desse tempo que Deus nos dá, fazendo com que nós aguardemos, Jesus nos mostra na parábola que se não houver mudança, se não houver conversão, se não houver essa mudança de mentalidade, se nós não dermos frutos, vem a poda, nós seremos cortados. E esse cortados pode estar se referindo ao momento em que nós morrermos, em que nós seremos jogados no fogo do inferno. Mas se nós não tivermos essa conversão, nós também sofreremos as podas de Deus. Jesus revela um Deus clemente, cheio de compaixão, um Pai amoroso, um Pai que quer que nós sejamos salvos, que quer que nós tenhamos o nosso caminho de santidade, que quer que nós sejamos depois acolhidos no céu. Ele dá tempo ao homem, mas Ele faz as suas podas. Ele, de uma forma educativa, como qualquer pai faz com o filho, Ele faz as podas para que nós percebamos que precisamos mudar, para que nós assumamos a nossa responsabilidade. Ele nos dá mais tempo, Ele tolera nosso pecado, Ele é clemente, misericordioso, cheio de compaixão, mas Ele deseja que nós tenhamos a atitude de cavar em volta daquela figueira, de colocar adubo, de fazer penitência em mudança de vida, de fazer a conversão necessária. Mas Jesus nos deixa claro nessa história toda de que a conversão não nos livra de problemas, não nos livra de sermos atacados por coisas que acontecem na nossa vida, não nos livram das consequências do pecado que nós tivemos, da forma de viver que nós tivemos até o momento que nós nos abandonamos completamente a Deus. Mas a conversão, ela muda a nossa forma de enfrentar cada uma das dificuldades, cada um dos problemas, cada uma das circunstâncias e tragédias que podem acontecer na nossa vida. A conversão, ela faz com que nós vençamos o pecado na sua raiz, mas as consequências do pecado ainda sobram. A ferida se fecha, mas a cicatriz permanece pelo resto da vida. Jesus nos mostra que a penitência, a mudança de comportamento, o escavar a terra e adubar, que pode nos remeter a esse encontro com Deus, a esse diálogo com Ele, a nossa vida de oração, que nos dá a oportunidade de nós nos abrirmos para que Deus haja, é a forma como nós vamos gerar frutos. E a penitência, a mudança de comportamento, elas são caminhos eficazes de transformação. E por isso a Quaresma se oferece como esse tempo extremamente favorável a essa mudança de comportamento, a essa mudança de mentalidade,
Jesus espera que nós tenhamos o mesmo comportamento que Paulo teve. Paulo, que de perseguidor dos cristãos, de perseguidor da igreja de Jesus Cristo, se tornou o maior propagador dela. Paulo, que de defensor daquilo que ele entendia como uma idolatria ou uma coisa que não era de Deus, se vê diante de Jesus Cristo, ouve a sua palavra, compreende aquilo que Jesus tinha a dizer a ele, se converte completamente, mudando do seu comportamento, vivendo vida de santidade, de oração, de configuração a Jesus Cristo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Paulo, a partir do encontro que teve com Jesus, modificou completamente a sua vida. A partir do momento em que Paulo caiu no caminho de Damasco e ouviu a voz de Jesus Cristo, nunca mais foi o mesmo homem. E como anda a sua quaresma? Você consegue ouvir o que Jesus Cristo está conseguindo ouvir o que Jesus Cristo tem a te dizer? Tem dado tempo para Jesus, para que ele possa conversar e te mostrar, como ele fez com Paulo, tudo o que ele quer de você? Ou você continua sendo uma figueira que não dá fruto nenhum? Você tem caminhado com Jesus no seu interior, adubado, areado a sua terra, cavucado, escavado, para que você gere frutos, tirando de dentro de você tudo aquilo que te impede de seguir verdadeiramente Jesus Cristo, se desapegando de todas as suas afeições desordenadas, para que você possa verdadeiramente, com os seus afetos e com o seu interior ordenado, ser seguidor de Jesus Cristo, amar a Deus, amar o seu irmão. Estamos chegando no meio da nossa quaresma. Mais 2 domingos nós entraremos com Jesus em Jerusalém para caminhar com ele até a sua prisão, Calvário, morte, e encontrá-lo ressuscitado no domingo de Páscoa. Não vamos perder essa oportunidade. Vamos aproveitar a misericórdia e a compaixão que Deus tem, a clemência que Ele tem de cada um de nós, para que nós não sejamos cortados, para que nós possamos render frutos. Continuem o tempo de oração de vocês, fazendo a revisão de oração e o exame espiritual diário. Não esqueçam de fazer uma boa confissão nessa quaresma. Vamos lá. Vamos cavucar ao redor da figueira. Vamos adubar. Vamos cavucar na nossa alma. Vamos adubar a nossa alma. Vamos nos alimentar da palavra de Deus. Vamos nos encontrar com Jesus Cristo na oração, para que nós possamos ser transformados nessa quaresma e render frutos. Que desça sobre cada um de vocês, sobre o tempo de oração de vocês, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.